álcool também é droga. Hoje, dia 20 de fevereiro, marca o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Uma data para reforçar a conscientização sobre os riscos do abuso dessas substâncias. Eu falo semanalmente aqui no Vida Melhor sobre abuso de álcool e outras drogas. Sou um dos poucos comunicadores que traz esse assunto com frequência, com veemência. E é tão necessário. Nossa sociedade está morrendo por causa disso. Tá? E a gente sabe que a situação está cada vez mais caótica, porque a indústria, tanto de droga quanto de álcool, é gananciosa. E não está nem aí se você vai morrer, se vai perder seus filhos. A verdade é essa, eles querem lançar cada vez uma droga mais potente e mais viciante que a outra. Então, hoje a gente vai conversar com alguém que entende sobre esse assunto. Para quem já enfrenta a dependência, é essencial garantir o acesso a tratamentos adequados. Para quem convive com dependente químico, a gente sabe que também é necessário um tratamento, porque a família adoece. E a psiquiatra Mariana Campelo traz algumas informações preciosas e é ela que eu recebo com muita alegria. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada viu? a você. Vamos sentar. Pelo convite. Esse é um dia tão necessário, né? Nossa, como é importante a gente falar disso. Eu estava dizendo na abertura, eu falo toda semana sobre isso, mas eu acho que eu poderia falar todos os dias. Só que o que a gente percebe quando conhece famílias que sofrem com a dependência química é que falar apenas não faz diferença nenhuma. Né? Exato, porque eu acho que é uma área muito específica que requer um tratamento especializado para isso. Então, claro que a gente falar sobre isso é importante, porque eu acho que quanto mais a gente divulga informação, mais a gente orienta as famílias, mais as pessoas ficam mais abertas a buscar um tratamento. E a gente sabe que o tratamento ele muda muito a vida da pessoa, muda a vida da família. A gente sempre preza por não só tratar o paciente, é claro, mas também muitas vezes tratar a família que adoece junto, como você acabou de pontuar. E existem várias formas de tratar um dependente químico, né? Por conta até da nossa experiência com o Amor Exigente, que está aqui toda segunda-feira, trazendo profissionais, eu acabei entendendo que a dependência química não tem cura. Ela vai precisar ter um controle para o resto da vida. É isso? Fala uma coisa, a diabetes não é uma doença que a gente trata todos os dias e faz o controle todos os dias? A dependência química a gente entende como uma doença crônica. Assim como eu muitas vezes tenho pressão alta, tenho diabetes e faço um tratamento, o tratamento da dependência química necessita de um tratamento diário, um investimento diário. Então, sim, a gente não trabalha com esse conceito de cura, porque uma pessoa que tem problema com o uso de substâncias, ela sempre vai ter que estar em tratamento. Mas isso não significa que ela não possa ficar sem usar droga, que ela não possa ter uma melhor qualidade de vida, que ela não volte a trabalhar, volte a constituir uma família, volte a fazer tudo o que ela tem desejo. Então, a gente sempre, se a gente às vezes trata como, vai fazer um tratamento e vai resolver. Às vezes, a gente acaba deixando pelo meio do caminho as partes importantes que são essenciais para que a gente estruture a nossa vida melhor. Então, pensar como uma doença crônica, eu acho que faz muito sentido e ajuda muito a gente também a entender que precisa de uma rede de apoio, precisa de todo um aparato ali de suporte e é isso que vai fazer o sucesso terapêutico. Perfeito. Algumas pessoas falam, normalmente o jovem, muito assim, né? Comigo não vai acontecer, eu posso usar de vez em quando e eu não vou ter problema nunca com isso. Existem, de fato, pessoas que não tornarão-se dependentes químicas? Todas as pessoas estão em risco. Né? Não existe uma pessoa que eu possa falar, esse grupo de pessoas, se usar a substância, não está em risco de desenvolver uma dependência. Todos nós estamos. Claro que tem pessoas que podem fazer, às vezes fazem um uso mais esporádico, não tão intenso, e muitas vezes não acabam tendo uma dependência grave com relação a isso. Mas isso pode mudar também. Então, a dependência química a gente entende como uma doença que se inicia na fase de jovem adulto. Muitas vezes as pessoas começam a usar de uma maneira recreativa. Porém, talvez em algum momento da vida que você está passando por uma frustração, você teve uma perda muito grande, às vezes a substância ela acaba entrando um pouco nesse lugar de afagar uma angústia, de uma fuga, e aí, nesses momentos, todos nós estamos sujeitos a começar a ter um transtorno. A gente chama de, nas nomenclaturas mais modernas, a gente fala transtorno por uso de substância, porque muitas vezes
o fato de eu precisar usar uma dose cada vez maior, ou o fato, às vezes, de eu precisar, quando eu fico sem usar e eu começo a me sentir mal, já é um critério também para dependência. Então, muitas vezes a gente esquece que tem várias outras coisas que estão relacionadas. Normalmente, as pessoas trazem essa propensão a desenvolver a dependência química no seu DNA? Não só. Existe sim fatores genéticos. Não é à toa a gente vê em algumas famílias. O avô bebia, o pai bebia, o filho começa a beber. Existe uma propensão, mas a gente não pode esquecer de um fator muito importante, que é o ambiente em que a gente vive. Então, isso muitas vezes interfere na maneira como eu vou expressar esses genes também. Então, às vezes, se eu tenho um ambiente protetor, tenho suporte, tenho uma vida bastante regrada comigo mesmo, às vezes isso também nem manifesta. Então, varia muito, mas existe sim uma herança que a gente pode associar com fatores genéticos, mas eu acho que isso acaba não sendo mais importante, não sendo mais determinante. É muito de como a gente se relaciona muitas vezes com as substâncias. Eu lembrei agora de algumas entrevistas que eu fiz com dependentes químicos em tratamento, sobriedade, e alguns contam assim que a primeira vez que tiveram contato com a substância, eles não sentiram absolutamente nada. Parecia que aquela droga estava ocupando um espaço que era dela, né? Porque a gente tem a sensação assim, uma pessoa vai usar uma substância e vai ficar completamente alterada. Sim. E alguns dependentes químicos contaram para mim que não. Assim como algumas pessoas que desenvolvem o alcoolismo, bebem, como se nada tivesse acontecendo, né? Ao passo que eu, por exemplo, se eu tomo uma taça de vinho, eu fico um pouco alta, na segunda taça eu já não estou muito bem, e depois eu estou com muita dor de Acaba cabeça. parando. Aí eu paro. O que é isso? Isso é uma pergunta muito interessante, porque apesar da dependência química ela ter um tratamento bastante difícil, a gente tem uma uma psicopatologia muito conhecida de como ela se instala. Então, muitas vezes, quando eu vou lá e uso uma substância, eu escuto muito esse relato, nem sempre a gente tem uma reação prazerosa com aquilo. Mas, sei lá, às vezes por insistência de alguém, às vezes porque você é influenciado, às vezes porque, sei lá, aconteceu enfim, né, de calhar da situação ali você usar de novo. E aí pode ser que em algum momento isso dê uma sensação prazerosa de alguma forma, mas mais que isso, às vezes nem necessariamente está relacionado a prazer, às vezes é uma liberação dopaminérgica que a gente chama. Então, a gente tem um sistema, né, uma região cerebral que a gente chama de sistema de recompensa. Isso vale para chocolate. Sei lá, eu gosto de chocolate, então toda vez que eu como chocolate eu falo, nossa, delícia. Me lembra uma memória boa de algum dia que eu já comi e tive uma resposta prazerosa. Às vezes isso acontece com a substância também. Às vezes, muitas vezes eu usei e não foi bom, mas teve uma vez que eu usei que me deu alguma sensação. E meu cérebro, ele fica com essa memória. Então, toda vez que eu vou usando, aquilo reativa. Só que depois de algum tempo, quando eu me torno dependente, essa resposta ela para de ser prazerosa. Então, eu começo a usar muitas vezes porque eu estou com o efeito da abstinência da substância, da droga, do álcool, às vezes de medicação, e aí eu não consigo deixar de usar. Então, esse mecanismo ele vai se mudando à medida que eu vou também adoecendo. Tá. A abstinência é a vontade de usar ou o corpo começa a passar, a gente começa a passar mal? A vontade de usar a gente chama de fissura, que é aquela vontade intensa de usar, aquele desejo, aquele pensamento sobre o uso, né? A abstinência não. A abstinência é quando eu interrompo ou eu suspendo o uso da droga. E aí eu vou ter uma reação física. Então, eu posso ficar com pressão alta, eu posso ficar suando, eu posso ter tremores, eu posso ter insônia às vezes. Então, são reações que acontecem logo quando eu paro de usar. E quando a gente fala que a dependência química é uma doença crônica, essa pessoa que parou, tá, sem uso da substância há um bom tempo, ela pode ainda ter abstinência? A abstinência não, porque a abstinência ela vai acontecer meio próximo do momento que você para de usar. Então, isso às vezes é uma coisa importante no tratamento, porque quando a gente trata a abstinência, muitas vezes aquela dificuldade que a pessoa tem de parar a substância, tratando a abstinência, ela consegue passar um tempo limpo e não usar mais. Agora, a fissura pode acontecer, muitas vezes, por isso que a gente sempre fala que está em recuperação, porque faz 1 ano, às vezes 2 anos que está sem usar,
pode, uma vez você encontrou uma pessoa que, de repente, você costumava beber no bar. Uma vez você encontrou alguém que, não sei, tomava o mesmo remédio que você. Aquilo dá uma fissura e aí você tem a vontade de usar. Por isso que tem que evitar, né, pessoas, lugares e hábitos antigos. Exatamente. A gente tem que fazer uma mudança no nosso ambiente. O tratamento da dependência química e do alcoolismo hoje, a gente ouve muito falar de internação, né? Tem as clínicas Sim. psiquiátricas, tem as comunidades terapêuticas. Eles envolvem medicamento? O medicamento entra como parte importante disso ou nem sempre? Depende muito da substância, mas é uma parte importante. Por exemplo, o tabaco, o álcool, dependência de opioides, são três exemplos de substâncias que a gente tem um tratamento farmacológico muito bem estabelecido. Então, são medicações que a gente tem uma eficácia científica de quando a gente usa, a gente reduz o desejo de fumar, reduz o desejo de beber, isso ajuda muito. Agora, outras substâncias, por exemplo, a cocaína, não vou ter sempre uma medicação que vai ajudar. Então, às vezes, essas medidas comportamentais do meu ambiente, do meu entorno, vão ser até mais importantes do que o tratamento em si. Então, a internação é uma parte muito importante para a desintoxicação. Muitas vezes é necessário dar um tempo, ficar longe do ambiente, mas o tratamento ele tem que continuar todos os dias, porque é entender gatilhos, entender situações, pessoas, que tudo pode dar essa fissura. Então, a gente também tem que trabalhar isso. O tratamento é emocional, é psicólogo, é terapia, é ali a pessoa em luta com ela mesma o tempo todo. O tempo todo, exato. Não é brincadeira. Uhum. Por isso é que a gente sempre fala, não pode brincar com uma coisa dessas, porque não é brincadeira. Eu dou um exemplo que eu aprendi aqui no Amor Exigente com a dona Mara, que ela diz assim, é como se a gente fosse saltar de paraquedas. Tem 10 paraquedas perfeitos. Um tá furado. Você sabe que esse um tá furado. Você não sabe qual é. Né? E experimentar droga é mais ou menos isso. Exato. Você vai pegar um paraquedas. Se o seu for o furado, dançou. Uhum. E aí você começa a desencadear toda uma mudança que muitas vezes vai destruindo a nossa vida, nossas relações, nós mesmos, nossos desejos, nossas vontades. Então isso acaba sendo, vejo todos os dias, assim, um prejuízo muito grande. E claro que a gente vai na luta, vai tratando, isso a gente vai recuperando, mas às vezes vem uma recaída e a gente tem que começar de novo. Então, o tratamento ele tem que ser muito bem estabelecido, né? De todas as partes. Eu falo sempre que é um pilar que ele vai ter que... Não adianta ter um só. Um banco não tem um pé só. A gente tem que ter 4 pés ali para estruturar bem a gente. Então, é a família, é a religião, é o tratamento, é o psicólogo, é o psiquiatra. Às vezes, o acompanhante terapêutico. Todo mundo tem que se unir para constituir uma base sólida. Na sua experiência clínica, pessoas que tornaram-se dependentes químicas já tinham alguma doença emocional pré-existente? Eu sempre me preocupo com isso. Às vezes eu vejo alguns adolescentes que já têm um certo desajuste, talvez precisasse de uma medicação e aí acabou buscando a droga para se sentir melhor. Muitas vezes isso acontece, sem dúvida, mas eu vejo que pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de desordem ou de transtorno psíquico também estão sujeitas, né? E às vezes a gente vê, a gente fala bastante das drogas, né, ilícitas, do álcool, mas, por exemplo, medicação. Às vezes é um médico que te passou um remédio, você não tinha risco nenhum, mas de algum momento você começa a abusar daquilo. Então, a gente sabe que, por exemplo, no adolescente que, não sei, TDAH, por exemplo, tem uma associação, tem alguns estudos que associam com impulsividade, né? Você acaba muitas vezes buscando ali o novo. Então tem uma relação, mas não é a regra. Muitas vezes a gente nunca esperaria que alguém pudesse se tornar e acaba acontecendo. Aliás, tem muitos adolescentes, infelizmente, que se viciaram no medicamento para TDAH, bem conhecido, e eles começaram a usar e abusar e fazer uso recreativo misturado com bebida. E muitos estão sofrendo por conta disso, né? Porque a droga é isso, a pessoa começa achando graça, depois usa chorando, sofrendo muito, né? E a Exatamente. família idem. Exatamente. Tudo que eu começo a usar sem uma recomendação, não tomo de acordo com o que é prescrito, também é uma maneira de eu abusar. Então, isso também a gente tem que ficar muito de olho e falar sobre isso, porque muitas vezes não é falado e as pessoas, às vezes, demoram para buscar o tratamento mesmo. Então, a gente precisa, por exemplo, do alcoolismo. Por mais que seja uma doença bastante conhecida, que tenha um tratamento muito bem estabelecido, é uma porcentagem muito pequena dos dependentes de álcool vem buscar. Então, a gente precisa, muitas vezes, orientar, falar e insistir nesse cuidado, porque
muda muito a vida de alguém que entra no tratamento. Tem muita gente que nem aceita que tem a doença, né? Que vive na negação. Exato. Bom, eu volto aqui já já, mas aí agora eu quero que você pergunte. Aproveita, a gente está conversando com uma psiquiatra maravilhosa. Fica à vontade, manda sua pergunta, tira sua dúvida e a gente continua esse bate-papo daqui a 3 minutinhos. Eu volto já já. Vamos lá, de volta ao nosso bate-papo com aquele momento que eu amo, que parece até a consulta que a gente tem no médico. E aí é a hora da pergunta e resposta com Mariana Campelo. Doutora Mariana Campelo, vamos lá. Vamos ver a primeira pergunta da Isabela Dias. Existe alguma frequência segura para fazer uso de cigarros eletrônicos de forma que minimize os danos? Eu diria que o cigarro eletrônico não é seguro nenhuma frequência. A gente sabe, inclusive, mas antes ele até iniciou uma recomendação lá atrás, né, como se ele fosse ajudar com a cessação do tabagismo e é totalmente ineficaz. Inclusive, ele é muito mais tóxico em alguns casos do que o cigarro normal, porque a inalação da fumaça dele não é regulamentado, não é mensurado, então ela pode ser muito lesiva para as vias aéreas. Então, não existe uma frequência segura, porque você pode se tornar dependente da nicotina existente no vapor e isso acabar, muitas vezes, gerando problemas respiratórios, aumentando, né, alergias. Então, não tem uma frequência segura. A gente falou sobre isso ontem aqui com um médico. A gente falou sobre enfisema pulmonar, né, com pneumologista. Gente, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, esqueçam esse vapor. Parece bonzinho, parece tecnológico, parece moderninho, mas é coisa terrível que ninguém deve fazer. Exato. Né? Vamos começar a levantar uma bandeira contra esse vapor aí, porque não está com nada. Obrigada, Isabela, pela sua pergunta. A próxima pergunta, vamos lá para a tela. Você que está participando do programa, muito obrigada. No Vida Melhor Oficial que você manda a sua questão, tá? Isabela Batista diz assim: olá, boa tarde. Em relação à internação para tratamento, ter que ser voluntária, mas o dependente químico não aceita, está no último grau. O que fazer nessa situação? Na psiquiatria, nós temos 3 tipos de internação. A gente tem as internações voluntárias, que, claro, a gente prefere. A gente tem as internações involuntárias e tem um outro tipo, eu sempre falo para meus alunos, às vezes eles não sabem fazer a diferença, que é o tipo de internação compulsória. Isso é um juiz que determina. Mas muitas vezes, quando uma pessoa que tem dependência de substâncias está num risco muito intenso, está no risco de vida, inclusive, ou a gente fala até de exposição a riscos, está desorganizado, está fazendo coisas que não faria em plena consciência, a gente pode, é uma recomendação médica, prescrever uma internação voluntária, mas a pessoa precisa ser avaliada por um psiquiatra que recomenda essa internação. Muitas vezes acontece, porque a gente sabe que se a pessoa continuar no uso, ela está ali no risco iminente de morte. Então, também é nosso dever proteger esse paciente. Exatamente. Obrigada, Alessandra. A próxima pergunta, vamos lá. Mariodete, boa tarde. Meu filho tem 45 anos, é usuário de cocaína e não admite. Não sei como abordar o assunto com ele. Pode me ajudar? Essa é uma dúvida muito comum, assim. Muitas vezes as famílias me procuram para saber como fazer uma primeira abordagem para ajudar um filho ou alguém que conhece que tem uso de substâncias, né? Eu acho que, claro que é importante que a gente traga essa pessoa para o tratamento, mas muitas vezes, quando a gente em família, eu sempre falo que a gente precisa fazer ali uma reunião, ter esse discurso bem estabelecido, apontar o que a gente está vendo de erros, né, de prejuízos na pessoa que está usando, mostrar sobre o uso das substâncias, os efeitos deletérios dela, como alguém pode se tornar, pode ficar, os riscos, que isso vai, de alguma maneira, ali conscientizando. Muitas vezes buscar um grupo de apoio, né? Pensar que ir junto na primeira vez ou falar que é só uma orientação, é uma maneira da gente construindo uma coisa que a gente chama de motivação. Os nossos pacientes, eles precisam muitas vezes, eles chegam nesse estado que a gente fala que é meio pré-contemplativo. Então,
eu uso substância, mas eu não reconheço isso como um problema na minha vida. E no tratamento, a gente vai trazendo a responsabilidade para aquele indivíduo e ele vai começando a pontuar os prejuízos que ele tem. Então, esse é um trabalho que a gente faz tanto na psicoterapia, quanto nas consultas, na internação, pode ser uma maneira. Então, ir falando, ir orientando, ir mostrando esses riscos, que isso é uma forma da gente conseguir motivar mais essa pessoa. Perfeito. A doutora falou de grupo de apoio, né, Maria Odete? Eu acredito muito que nada muda se a gente não mudar. E muitas vezes, se não em todas as vezes, a mãe mudando, o filho muda. Mas aí que tipo de mudança você tem que fazer? Num grupo de apoio, como por exemplo Amor Exigente, que eu amo, gente, faz um trabalho sério. Você começa com metas semanais a fazer mudanças significativas na sua vida, de modo que ele vai começar a sentir desconforto pelo uso que ele está fazendo da substância. E aí, de repente, ele acorda para a necessidade de também buscar ajuda. Não espere ele ir para um grupo de apoio. O grupo de apoio é para você, que provavelmente está sofrendo com abuso de substância da parte dele. Amor Exigente. Pode entrar no site que é amorexigente.org.br, que lá tem todos os endereços. Tem tudo quanto é lugar do Brasil, até fora do Brasil tem, tá? E vale a pena, e é gratuito. Então vai você, logo de cara, assim, né? Vale Acho que é muito a pena. importante. Próxima pergunta. Obrigada e boa sorte, Maria Odete. Yara Lustosa. Boa tarde, Cláudia. Deixei o vício do cigarro há quase 5 anos. O que posso usar para melhorar a abstinência? Meu corpo é frio o tempo todo e arrepios constantes. Será que ainda é falta da droga? Há 5 anos ainda pode ter abstinência do cigarro? Não, já faz bastante tempo que interrompeu, então a abstinência, que é esse efeito clínico que a gente tem, isso já não é mais relacionado ao cigarro, mas a fissura, ela pode vir. Então, como eu pontuei, você vê 5 anos, parabéns por ter conseguido, né, parar, mas muitas vezes a fissura ela ainda vem. Então, uma maneira, por exemplo, da gente lidar com a fissura é investir em atividade física, melhorar a alimentação, a gente colocar essas práticas no nosso dia a dia, meditação também, são coisas que ajudam a gente a lidar com essa fissura tardia, que a gente chama. Então, melhora bastante, tem uma resposta bem interessante. Ótimo. E não volta, né? E não volta. Deixa passar, a fissura Agora dura que você pouco. conseguiu fazer o mais difícil. Eu conheço gente que não fuma há quase 30 anos e ainda sonha que está fumando, né? Evelyn Moura, boa tarde. Meu filho sempre bebeu muito, mas nunca aceitou ajuda. Agora, com problemas de saúde, ele disse que vai parar sozinho. Isso é possível ou ele precisa de acompanhamento médico? É difícil. Casos isolados, vemos que é possível tomar essa decisão. E claro que é o mais importante, a gente tomar essa decisão de parar de usar. Mas é muito difícil sozinho. Acho que ainda mais o álcool, que é uma substância que, como eu disse, pode ter uma abstinência até mais importante, se a gente não está junto de um médico fazendo um acompanhamento, acaba sendo um sofrimento muito maior. Então, por que não começar um tratamento? Por que não ter um apoio psicológico? Isso vai ser uma coisa que vai ajudar na adesão do tratamento, vai ajudar a gente também ter uma resposta melhor ao tratamento. Quando você fala de medicamento, tem algum medicamento que tire essa vontade de beber? Existem alguns medicamentos que tiram. Eles não são usados nessa fase mais aguda, né? Quando interrompe o uso de álcool. Mas a gente tem algumas medicações, como naltrexona, por exemplo, que é um remédio que a gente vai usar para diminuir tanto o desejo, a vontade de beber, como muitas vezes, se acontecer um dia, sei lá, bebeu, você não consegue beber muito, ele dá uma interrompida na vontade. Então, ajuda muito no tratamento. Perfeito. Não é exatamente para isso, mas eu já ouvi, já até li sobre o assunto, de que essas canetinhas, que antes começaram para o diabetes, que depois são as canetinhas emagrecedoras, também estão ajudando as pessoas que querem parar de beber, porque as pessoas acabam não sentindo o prazer do álcool, que elas não ficam altas. Você já ouviu falar disso? Já, e tem tido alguns estudos interessantes, é bem novo isso, mas a gente estava vendo já na prática, né? Ao longo dos anos que os pacientes começaram a tomar por outros motivos, emagrecimento, diabetes, a gente começou a perceber que eles começavam a reduzir o consumo do álcool. Tanto porque às vezes
ficava meio desinteressante beber, quanto porque às vezes, como retarda o esvaziamento gástrico, você não consegue beber tanto. E agora, mais recentemente, tem saído alguns estudos que estão mostrando realmente essa interferência, que essas medicações podem realmente ajudar. O que não exclui a necessidade da gente fazer um acompanhamento psicológico junto, porque senão você pode parar de usar e voltar a beber. Perfeito. Olha, a Caroline Figueiredo diz: olá, doutora, meu filho de 30 anos diz que só bebe nos finais de semana, mas quando começa não consegue parar. Ele jura que não tem problema, porque não bebe todo dia. Isso pode ser considerado alcoolismo? Pode. O alcoolismo, ele não é só das pessoas que fazem uso todos os dias. Eu escuto muito isso no consultório. Ah, eu não bebo todos os dias, eu não sou aquela pessoa que bebe e cai. Isso não exclui o fato de ser um transtorno por uso do álcool também. Porque se bebe e não consegue parar, já é um sintoma de dependência. Você tem uma dificuldade no controle. Outro fator, as pessoas que estão ao meu redor se preocupam com o meu beber. Então, mesmo que às vezes eu não consiga entender, ou que eu minimize, que é algo, você falou da negação, que é algo muito comum no alcoolismo, quem está no meu redor nota isso. Então, sim, a gente chama esse padrão de uso intenso episódico, tem um nome para isso, é binge. Esse binge drinking é quando a gente faz esse uso compulsivo uma vez na semana ou uma vez em determinado X tempos. Se isso me traz um prejuízo e se isso traz um transtorno, uma incapacidade para mim, já pode considerar como um alcoolismo. Perfeito. Vocês lembram, quem assiste ao programa sempre deve ter visto um médico que falou sobre os efeitos do álcool no cérebro. Uma coisa que ficou muito marcada para mim é que ele fala assim que não existe uma quantidade segura, que qualquer quantidade de álcool pode causar um dano irreversível ao cérebro. Não tem uma quantidade segura. Então, essa coisa de beber aos finais de semana pode trazer aí um prejuízo seríssimo. Exato. Ó, a Fernanda Fernandes diz: meu marido sempre gostou de vinho no jantar, mas agora ele precisa beber para dormir. É um sinal de alerta? Sem dúvida, porque quando eu começo a precisar de alguma substância para fazer alguma coisa, isso já demonstra que eu estou com algum tipo de dependência dela. Seja uma dependência física, né? Que às vezes eu não consigo ficar porque eu parar de beber porque eu estou tremendo, seja uma dependência psicológica. Eu associo que para dormir eu preciso beber. Então, isso é uma maneira, às vezes, de justificar meu uso. Então, pode ser, sim, um sinal de alerta. A gente precisa entender porque está com dificuldade para dormir e tratar isso. No álcool não é tratamento nenhum para insônia. Pelo contrário, até piora a qualidade do sono. É isso que eu ia falar, porque assim, se eu tomo uma tacinha de vinho, eu vou acordar no meio da noite com insônia. Exato. Ele faz com que nosso sono não seja reparador. Ele deixa a gente só nas fases mais superficiais. Então, a gente não descansa quando dorme. Péssimo, né? É péssimo. Obrigada, Fernanda. Próxima pergunta é da Vitória Gonzaga. Boa tarde, Claudinha e doutora. Tenho um neto de 20 anos que começou a sair muito e percebi que ele tem chegado em casa estranho, às vezes muito animado, às vezes abatido. Como posso conversar com ele sobre drogas sem afastá-lo ou parecer que estou julgando? Isso é nos sinais de alerta que a gente precisa entender. Muitas vezes alguém que está, principalmente jovens, adolescentes, que estão apresentando uma mudança do comportamento, ou, por exemplo, começaram a ir mal na escola, começaram a ter coisas que antes faziam bem, agora, de repente, começa a ter alguma dificuldade. O uso de substâncias é uma suspeita bem importante. Então, uma maneira da gente começar a pontuar sobre isso é demonstrar o quanto você está preocupada. Então, você pode começar pontuando dessa forma: estou preocupado com você, quero o seu bem, quero te ajudar, que tem acontecido? Eu acho que quando a gente começa falando sobre o nosso sentimento em relação àquela situação, isso é uma técnica de comunicação não violenta. Então, a gente começa a falar de uma forma que evita que a pessoa se sinta julgada. Porque se às vezes eu começo falando, estou vendo que você está chegando em casa estranho, muitas vezes a pessoa entende aquilo como um julgamento. Então, quando eu começo falando sobre uma preocupação, um sentimento, uma forma de eu abordar isso, eu trago um pouco essa responsabilidade também para mim. Então, isso ajuda a outra pessoa conseguir, muitas vezes, parar e refletir sobre. Perfeito. E traz para perto de você cada vez mais, né, Vitória? Eu acho que a gente tem que ver também assim, tá saindo muito, mas está indo aonde e com quem? 20 anos ainda precisa do seu cuidado, da sua supervisão. Então, precisa saber onde é que vai, né? Não sei se você tem essa possibilidade, mas levar, buscar, conhecer os amigos, chamar para dentro da sua casa,
tem que conhecer melhor, a gente não pode deixá-los, né? Acho que tem que ficar. E a prevenção é importante. Tem um programa de novo, né? Quando falo de álcool e drogas, eu lembro de Amor Exigente. Tem um programa de prevenção do Amor Exigente com 12 passos de prevenção que eu acho ótimo. Então, assim, eles fazerem parte da vida da família, no sentido de terem obrigações também. Ah, ele arruma a cama, ele limpa o quarto, ele tira o lixo. Com 20 anos, não sei se ele já trabalha ou se está fazendo faculdade, mas tem que ter algumas obrigações, né? Tem a parte da espiritualidade que tem que também acontecer em casa. A gente às vezes quer terceirizar muito a espiritualidade. Ah, para a igreja ele não gosta mais de ir, então não tem nenhuma, não. E a da família, né? O serviço social, que é o olhar para o outro, é pegar e falar, hoje vamos juntos fazer algo por alguém. Então, eu acho que vale a pena. Também é uma outra dica que eu dou para essa avó. Vá para um grupo de Amor Exigente, porque, assim, é qualidade de vida. Eu sou muito grata ao Vida Melhor, que eu vim trabalhar aqui. Minha filha tinha 11 anos e meu filho 18. Não tive problema nenhum com dependência química, aliás, nem uso e abuso de nenhuma substância. Mas eu fui para o Amor Exigente para fazer a prevenção e foi maravilhoso. Porque aí eu consegui ter uma conduta mais assertiva com eles. E comigo também, para minha qualidade de vida, porque me fez aprender a falar não quando era necessário, sabe? Dar serenidade. É maravilhoso. Então eu sou fã mesmo, vá. Bianca Hoffman diz, olá, boa tarde. O cigarro eletrônico vicia da mesma forma que o cigarro comum? Da mesma forma. Ou vicia mais, doutora? Ambos podem trazer dependência. É difícil a gente pontuar se um vicia mais ou menos, porque o cigarro eletrônico, a gente não sabe o que você está fumando. Então, muitas vezes ele pode ser até pior, porque você compra aquela canetinha e aquilo lá vem com substâncias até mais tóxicas do que o cigarro comum. Então, depende muito, mas pode muitas vezes até ser mais potente a dependência do que o cigarro comum. Eu sempre digo que eu prefiro tratar a dependência do cigarro comum, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quantificar a quantidade de nicotina, do que às vezes tratar a dependência do cigarro eletrônico, um tratamento até mais difícil, porque a gente não sabe quanto de nicotina tem no cigarro, a gente não sabe quanto que cada puff ali você inala, aquelas substâncias, aquela fumaça tóxica, então acaba sendo até pior. E com certeza deve ter muita coisa terrível e altamente viciante, porque qual é a intenção de uma indústria que faz esse vapor, esses podzinhos? Vender, 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 vender. Eles enriquecem e você adoece. Vanessa Tavares, doutora, o marido da minha amiga fuma maconha do lado dela e ela está grávida. O fato dela inalar a fumaça pode trazer algum dano para o bebê? Pode. 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 Mesmo que ela não esteja ela mesma fumando a maconha, ela está inalando aquela fumaça de uma forma passiva. Então, isso acaba levando que você se torne um fumante por tabela. Então, há um risco sim, a gente precisa, e o tabagismo na gestação está envolvido a restrição do crescimento intrauterino, pode aumentar a chance de sangramentos no parto. Então, há um risco sim. Uma gestante, a gente tem que proteger, não estar perto do ambiente que tenha fumaça, ninguém que esteja junto, porque senão a gente acaba inalando aquilo também. E o fato de ser maconha é ainda mais prejudicial? A maconha, quando você sai na fumaça, ela não vai ter maconha ali inalando, né? Mas a fumaça é uma substância tóxica por si só. Então, sem dúvida, é prejudicial igual. Mas em relação ao cigarro e à maconha, a maconha, o cigarro é uma substância que não tem um efeito psicoativo. A maconha poderia ter. Então, de certa forma, ainda poderia ter um risco maior. Considerações finais para a gente terminar esse momento tão bom, né, gente? Amei. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso, entender o quanto é importante esses espaços de discussão, porque como o uso da droga tem aumentado, tem esse consumo do álcool, de substâncias, de medicações, e se a gente não fizer uma abordagem terapêutica, não incentivar a busca de ajuda, não trazer isso para o nosso debate do dia a dia, muitas vezes as famílias em casa ficam sofrendo, as pessoas não buscam tratamento, e a gente sabe que é algo que ajuda muito a qualidade de vida das pessoas e pode melhorar muito. Então, acho que falar sobre isso é muito especial. Eu também acho. Ainda mais como a gente está sendo bombardeado. Não sei se você já reparou, mas a quantidade de filme, de série que a gente assiste. Então, assim, colocando de uma forma natural a droga, como se fosse legal.
né? Você já viu isso? Muito. Idosos fumando maconha, achando o barato, né? Jovens saindo para as festas cheirando cocaína, como se fosse tudo. Meu pai do céu, o que que é isso? É uma né? glamorização, É né? impressionante. Impressionante. Bom, doutora, amei te receber. Obrigada a Doutora você. Mariana Campelo, ela está no DRA Mariana Campelo com 2 L's. Ela é psiquiatra, especialista em dependência química e transtornos impulsivos. E você pode entrar em contato com ela se você já está precisando de uma ajuda nesse sentido ou se quiser aprender mais. DRA Mariana Campelo. Você sempre posta nas suas redes sociais? Sou um pouco tímida, mas tenho ela com Poste, muito porque carinho. acho que é bastante informação, tá bom? Obrigada. Muito obrigada e até a próxima, doutora. Obrigada a Uma alegria te você. receber. Um beijo. Obrigada. Tchau.